Kardec abre esse capítulo sobre os espíritos sofredores com uma mensagem recebida na Sociedade de Paris a respeito do tema castigo. Essa mensagem veio assinada por um espírito chamado Georges, apresentado mais à frente como guia do médium, ou Jorge, não sei bem como é que pronuncia. E esse mesmo Jorge assina também uma mensagem no final desse capítulo, lá no caso do espírito Clerc, que nós vamos ver por último. Na primeira mensagem, esse espírito que assina como Jorge, ele fala dos espíritos endurecidos, egoístas e maus, no caso, que são logo presas de uma dúvida cruel a respeito do seu destino. Ele os apresenta assim como verdadeiros demônios, agarrando como a uma presa os espíritos fracos e os atormentando com a lembrança de suas faltas passadas, que eles põem continuamente em ação pelos seus gestos ridículos, é como ele se expressa. Pela narrativa desse espírito, Jorges, são esses espíritos maus que atormentam também os encarnados, exaltando-lhe a cobiça e procurando extinguir-lhe a fé em Deus, até que por fim, senhores de sua consciência e vendo segura a presa, estendem a tudo quanto se lhes aproxime a fatalidade do seu contágio. Para ele, o Jorges, esses espíritos são sádicos e passam séculos agindo dessa maneira até que são constrangidos por uma força superior a renascerem no mundo onde terão uma vida da mesma forma maldosa, não mudaram nada. Vive, age, é ainda culpado, sentindo em si não sei que lembrança inquieta, pressentimentos que o fazem tremer sem recuar, porém, da senda do mal. Após uma morte tormentosa, ele vai sofrer as consequências das suas maldades. Castigado, confuso e escarnecido, por sua vez vagueia e vagueará até que a divina luz o penetre e esclareça, mostrando-lhe o Deus vingador, o Deus triunfante de todo o mal e ao qual não poderá apaziguar senão a força de expiação e gemidos. Kardec deve ter achado esse texto interessante, tanto que ele comenta em seguida: jamais um quadro mais eloquente, mais terrível, mais verdadeiro foi traçado sobre o destino do mau espírito. Seria, portanto, necessário recorrer à fantasmagoria das chamas e das torturas físicas? A outra comunicação é de um espírito que assina novel e que era conhecido do médium que o evocou. Ele conta a dificuldade que encontrou para desligar-se do corpo, o que já foi por si, ele diz, uma rude angústia. Ele havia falecido aos 21 anos de idade e inicialmente não acreditava que havia morrido. Ele se via perdido no espaço, invejando os espíritos eleitos cujos esplendores entrevia, sofrendo a perseguição e os abusos dos maus espíritos que ele detestava e desprezando os humanos cujas torpezas ele diz que via. Ele encontrava paz, finalmente, ao ser evocado por esse seu amigo, que continuava encarnado, que era o médium. Ouvindo os conselhos dos espíritos amigos do médium, ele conseguiu orar. E aí ele diz assim, olha, Deus ouviu-me, revelou-se-me por sua clemência, como já se me havia revelado por sua justiça. A Regiane ponderou lá nas nossas discussões que nenhum espírito é mau dessa maneira, apenas por prazer, como afirma esse espírito Jorges. Outras literaturas, inclusive, falam de um ressentimento, de um ódio, de um desejo de vingança, mas é uma situação que é específica, não são uma espécie de demônio como esse espírito Jorges apresenta. E também essa ideia de um Deus vingador, um Deus triunfante de todo o mal, para ser apaziguado à força de expiação e gemidos, essas ideias nos pareceram assim muito influenciadas por uma visão de um Deus bíblico, bem da nossa tradição judaica, sem muito a ver com essa nova visão de Deus que o Espiritismo nos apresenta. No segundo caso, a Flávia questionou se o espírito teria condições de se lembrar das faltas cometidas em todas as minhas encarnações, como ele afirma. Será que isso não seria mais devido ao modo de pensar do médium, ou então uma limitação do conhecimento do próprio espírito? A gente achou melhor deixar essas questões em aberto, porque não dá para a gente tirar conclusões a respeito. O caso seguinte é do espírito Auguste Michel, que era um jovem rico, boêmio, gozador da vida. Kardec diz, não fez o bem, mas também não fez o mal. Faleceu em consequência de uma queda da carruagem em que ele passeava.
E esse caso chegou até Kardec de alguém que morava lá na cidade de Havre e que evocou esse espírito alguns dias depois da sua morte, no dia 8 de março de 1863. Ao comunicar-se, esse espírito se mostra confuso e em situação de sofrimento. O médium o evoca novamente no dia 18 de março, 10 dias depois, e ele já se sente melhor graças, ele diz, às orações que seu amigo fazia por ele. Aí ele escreve: "Ó, que cruel incerteza! Ainda estou ligado ao corpo. Apenas com dificuldade posso ver onde devo encontrar-me. Meu corpo está lá. E por que também lá permaneço sempre? Vinde orar sobre ele para que eu me desembarace dessa prisão cruel." No dia 6 de abril, o espírito pede que o médium vá, pede novamente, que o médium vá até o cemitério orar por ele para ajudá-lo a se libertar do seu corpo material. E esse fato, inclusive, chamou muita atenção de Kardec, que comenta ele à parte. O médium o atendeu no dia 11 de maio e lá mesmo no cemitério ele recebeu uma nova comunicação na qual o espírito escreve: "Aqui vos esperava, aguardava que viesseis ao lugar em que meu espírito parece preso ao seu invólucro, a fim de implorar ao Deus de misericórdia e bondade acalmar os meus sofrimentos." Ele admite que viveu como uma pessoa inútil e agradece ao médium por ter ido orar por ele no cemitério. No dia 8 de junho, ele já se apresenta mais sereno. Diz que compreendi as minhas faltas e espero que Deus me perdoe. E, inclusive, aconselha o médium: "Trilhai sempre na vida de conformidade com a crença que vos alenta, porque ela vos reserva de futuro um repouso que eu ainda não tenho." Foram 6 comunicações sucessivas em uma situação semelhante ao que ocorre hoje nos nossos grupos mediúnicos. A Rejane e a Flávia acharam o caso muito realista, bem consistente com o que a gente encontra na literatura mediúnica da nossa atualidade. Kardec admite que mais próxima, fisicamente mais próxima, a prece pudesse exercer uma espécie de ação magnética mais poderosa no sentido de auxiliar o desprendimento daquele espírito. E mesmo a gente lembrou que ainda hoje há pessoas que acreditam que se a gente for até o cemitério, que isso pode ajudar a trazer paz para o espírito da pessoa que faleceu. A Rejane achou interessante a gente destacar também que a inteligência sozinha, como no caso do espírito, não o levou a nada. No momento de iniciar a leitura do próximo capítulo, nós nos deparamos com um erro no livro que a Rejane estava lendo. O dela estava diferente do nosso. A mensagem do dia 30 de julho do Espírito Augusto Michel estava colocada logo no início do caso seguinte, que é intitulado Exprobrações de um Boêmio. Nós fomos conferir os originais franceses de Kardec e verificamos que esse erro consta de fato na 4ª edição francesa. Deve ter sido um erro da gráfica que Kardec não percebeu, até porque coincidiu com a desencarnação dele e isso passou batido. Na 1ª edição em francês, o texto está correto. Tanto que a FEB e a Ideal corrigiram o texto no ato da tradução, colocando no local correto. Portanto, é bom você conferir isso no livro que você está lendo, está da maneira correta, como Kardec pretendia. Não pode ter essa mensagem que começa com 30 de julho. O texto correto já começa com a mensagem recebida na cidade de Bordeaux no dia 19 de abril de 1862, na qual o Espírito escreve: "Homens, meus irmãos, eu vivi só para mim e agora expio e sofro. Conceda-vos Deus a graça de evitardes os espinhos que ora me laceram. Prossegui na senda larga do Senhor e orai por mim, pois abusei dos favores que Deus faculta às suas criaturas." Ele aconselha os médiuns a evitar a luxúria, os vícios e as paixões humanas e a se envolver na caridade e no amor, vestes divinas que duram eternamente. Este caso vem acompanhado de uma mensagem do guia do médium, que valoriza o fato de o espírito ter se arrependido e já está, inclusive, dando conselhos bons para as outras pessoas. A Rejane brincou, como se fosse fácil assim seguir esses conselhos que ele está dando, até porque ele em vida não conseguiu aplicar, E aí a gente achou melhor não entrar em muitos detalhes dos 2 próximos casos, que são evocações realizadas na cidade de Bordeaux em 1862, do espírito que assina como Lisbeth,
Goethe, que teria sido inclusive membro da nobreza na Prússia há 150 anos, e do príncipe Oran, um príncipe russo, Kardec coloca de outros tempos. Esses dois espíritos respondem a várias perguntas feitas pelo grupo e lamentam o fato de terem se perdido nos abusos do poder e da riqueza. Agora, talvez por um atavismo religioso, eles se sentem esmagados pela cólera do Senhor. Ambos pedem que orem por eles e que isso ameniza os seus sofrimentos morais. O caso do espírito que assina Pascal Lévy chegou até Kardec vindo de Havre, a 200 quilômetros de Paris. A comunicação teria ocorrido no dia 9 de agosto e, pelo relato, ninguém sabia nada a respeito. O espírito se manifestou espontaneamente num estado de profundo sofrimento, tanto que ele não conseguiu se comunicar da primeira vez. Ele sequer conseguiu desenvolver alguma ideia. No dia seguinte, ele já conseguiu dar continuidade à comunicação. Aí sim ele conta que morreu afogado e que, ligado ao corpo, vagou por muito tempo sobre as ondas. Ele diz: não poder desligar-me do corpo era para mim uma terrível provação. É ele mesmo quem conta que a 6 de agosto meu corpo foi encontrado. Eu era um pobre marinheiro e há muito tempo que morri. E aí ele termina essa comunicação desse dia pedindo: orai por mim. No dia 11, 2 dias depois, portanto, aparece a publicação no jornal da cidade informando do corpo que havia sido encontrado. O barco havia naufragado em dezembro do ano anterior. Portanto, ele estaria nesse estado de sofrimento ao longo dos últimos 8 meses, enquanto seu corpo estava sendo parcialmente devorado pelos peixes no mar. Triste, doloroso. No dia 12, esse mesmo espírito se comunica mais uma vez e termina rogando ao grupo: orai por mim, tenho necessidade que Deus de mim se compadeça. Como as comunicações se deram em dias consecutivos, a gente ficou tentando entender se elas aconteceram num grupo espírita, se na casa do médium, porque isso poderia nos ajudar a entender melhor a questão da prática mediúnica, mas não foi possível obter essa informação. Mas do ponto de vista das nossas reflexões pessoais, a Rejane fez um comentário interessante. Ela disse que a gente precisa tentar fazer algo de útil para que a gente não termine ficando preso ao nosso corpo físico quando da nossa passagem para o mundo espiritual. Ela lembrou também a questão da cremação e ela perguntou: e se ele tivesse sido cremado? Aí a gente estava pensando o que seria diferente, já que ele também teve partes do corpo devoradas pelos peixes. Para um espírito que não consegue se desprender do corpo material, como que a cremação poderia afetar? Será que seria diferente de ele ser sepultado debaixo de mais de 1 metro de terra? A gente ficou conversando um pouco sobre essas questões e a Flávia levantou também a questão da doação de órgãos. Mas também, por outro lado, a gente pensou, mas doar órgãos já não é por si só um ato de desapego, né? Parece que mais importante do que a forma como se lida com o corpo é a questão da libertação do espírito, do não apego à vida material. Ou seja, é isso que define como que o espírito vai conseguir se situar quando da sua morte. O caso seguinte de Ferdinand Bertin apresenta uma curiosidade muito interessante. No dia 8 de dezembro de 1863, um médium da cidade de Havre, novamente, contou que havia evocado um amigo que havia falecido. Ao comunicar-se, porém, esse amigo lhe disse que não teria como conversar com ele enquanto não fossem atendidos outros espíritos que estavam ali presentes em situação de sofrimento. Sendo que o primeiro deles assinou como Ferdinand Bertin, que rogava: estou no medonho abismo, auxilia-me. Ó meu Deus, quem me tirará deste abismo? Quem socorrerá com mão piedosa o infeliz tragado pelas ondas? Por toda parte o marulho das vagas, e nem uma palavra amiga que me console e ajude neste momento supremo. Ao mesmo tempo que esse espírito pedia orações, ele também bradava desesperado. Ele dizia: ó o mar, o frio, vou ser tragado pelas ondas, socorro! Tende piedade, não me repilais. Nós nos salvaremos os dois sobre essa tábua, ó, afogo-me! As vagas vão tragar-me sem que aos meus reste o consolo de me tornarem a ver. Descobriu-se mais tarde que um navio havia naufragado no dia 2 de dezembro de 1863, portanto, 6 dias antes daquela comunicação. 2 meses depois, o espírito manifestou-se espontaneamente e escreveu: a piedade que tivestes dos meus tão horríveis sofrimentos aliviou-me.
Mas ele ainda não estava livre das impressões do seu desencarne e voltava a se sentir naufragando nas ondas sempre que descuidava dos seus pensamentos. Aí ele escreve: fico mais calmo quando posso permanecer junto de vós, pois assim como a confidência de um segredo ao peito amigo nos alivia, assim a vossa piedade, motivada pela confidência da minha penúria, acalma o sofrimento e dá repouso ao meu espírito. Infelizmente, o relato não deixa claro se essa comunicação se deu no grupo mediúnico ou se apenas com o médium em sua casa. Se tivesse sido no grupo, aí então eles perceberam que esse espírito estava carregado de remorsos, de tal modo que ele desabafou. Ele disse assim: olha, o que mais me tortura é ser tido por mártir quando em verdade eu não fui. As notícias diziam que ele havia desencarnado tentando salvar a embarcação. E aí ele escreve: na precedente existência eu mandara ensacar várias vítimas e atirá-las ao mar. E ele pede: orai por mim. Em seguida, o Espírito São Luís explica que esse espírito havia pedido para resgatar seus crimes passando por essa experiência, tendo na morte por afogamento a sua, São Luís usa essa expressão, a sua expiação final. O caso seguinte, de François Riquier, é bastante comum para quem participa de sessões mediúnicas atualmente. Pela maneira como Kardec descreve, essa comunicação deve ter sido obtida na casa de uma senhora que havia sido inquilina desse senhor, François Riquier, que havia falecido em 1857. Essa comunicação aconteceu em 1862, portanto, 5 anos mais tarde. Não tem como a gente saber se Kardec reproduziu a comunicação a partir do texto psicografado ou se ele apenas narrou por ter ouvido a narrativa daquela senhora. Da maneira como o texto se apresenta, inclusive, o mais provável é que Kardec tenha feito essa narrativa a partir de um depoimento. O espírito chega reclamando o dinheiro do qual se apossaram os miseráveis a fim de o repartirem. Venderam fazendas, casas, tudo para se locupletarem. Desbarataram meus bens como se não mais me pertencessem. E ele pede: fazei que se me faça justiça, já que a mim não ouvem. Aquela senhora o teria aconselhado então: implorai a Deus para vos conceder uma nova existência de pobreza, a fim de expiardes a usura desta última. Veja como é antiga essa associação entre a situação de pobreza e a expiação da riqueza mal empregada. É uma questão que a gente tem que tomar muito cuidado com ela. Segundo a narrativa, o espírito rejeita de pronto essa ideia de reencarnar na pobreza. Mesmo assim, com uma simples oração, ele parece ter entendido a situação e aceitado a nova realidade, pelo que Kardec relata. O que faz a gente entender mais ainda que deve se tratar mesmo de uma narrativa resumida que ele elaborou. Nas sessões mediúnicas, essa mudança de ideia de um espírito nessas condições não dá assim de maneira tão repentina. É quase sempre necessário um grande esforço de esclarecimento, de convencimento para ajudar o espírito a mudar essa referência dele. E há, inclusive, análises mais recentes que mostram que reencarnar não é assim tão simples como o espírito faz, como esse caso leva a gente a crer. Não basta o espírito querer, é necessário encontrar uma família que o aceite, as condições favoráveis, enfim, uma série de variáveis que precisam ser contornadas para promover uma possibilidade de reencarnação. O último caso e o mais extenso é da Claire, que era conhecida do médium. Kardec não informa se as comunicações foram espontâneas ou se foram evocações. E inicialmente são 3 mensagens diferentes que ele coloca e que foram recebidas também em épocas diferentes. Ele apresenta uma em cada item dessa parte. O espírito Claire começa a primeira dizendo: eis-me aqui, eu, a desgraçada Claire, que queres tu que te diga? Parece que o médium havia dito que ela poderia suavizar os seus males de alguma forma, porque ela reclama, né? Ela reclama: posso suavizá-los, dizes tu. Que vaga palavra! Onde encontrar coragem e esperança para tanto? E ela dá uma bronca no médium, né? Procura, pois, inteligência obtusa, compreender o que seja um dia eterno, um dia, um ano, um século, que sei eu, se as horas o não dividem, as estações não variam, eterno e lento como a água que o rochedo roreja, esse dia execrando, maldito, pesa sobre mim como avalanche de chumbo.
Eu sofro. Em torno de mim, apenas sombras silenciosas e indiferentes. Eu sofro. Mas ela, o espírito, reconhece que se sente bem ao se aproximar dele, o médium. E ela escreve, né? Eu saio um pouco mais calma, um pouco reconfortada. Como um velho trêmulo reanimado por um raio de sol, a minha alma gelada pulsa com nova vida ao se aproximar de você. Na segunda mensagem, ela reconhece malditos interesses humanos, preocupações materiais que me cegaram e perderam. Agora, o remorso do tempo perdido. E ela dá um conselho ao médium. Ela diz, olha, vela constantemente, ama os outros mais que a ti mesmo. Na terceira mensagem, ela reclama, por que me esqueces? Até aqui venho procurar-te. Acreditas que preces isoladas e a simples pronúncia do meu nome bastarão ao apaziguamento das minhas penas? Mas a gente percebe que ela ainda está muito centrada em si mesma, tanto que ela exige do médium. Quero que, deixando as tuas lucubrações filosóficas, te ocupes de mim, além de fazeres que outros mais também se ocupem. São Luís comenta o caso dessa moça com um grupo de médiuns. Ele pondera o que ela fez? Nada. Não tendo amado senão a si mesma, agora não encontra ninguém que a ame. Vê-se insulada, abandonada ao desamparo no espaço onde ninguém pensa nela, nem dela se ocupa. Kardec procurou desenvolver esse caso como material de estudo e aí ele incluiu, depois dessas ponderações de São Luís, mais 3 mensagens desse mesmo espírito, Claire, que foram obtidas mais tarde na própria Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Mais calma, ela já faz algumas interessantes ponderações de ordem moral, inclusive dizendo assim, olha, somos nós os juízes de nós mesmos. E ela explica que os desgraçados que deixam a vida, ignorantes ou culpados, depois das provações terrestres, são impelidos à fria região, inconscientes de si mesmos e do seu destino. Ao final dessa série de comunicações, uma surpresa. Ela, esse espírito Claire, tinha vivido sua última existência com um marido que era abusador. Se hoje isso já é objeto de discussão na nossa sociedade, naquela época, infelizmente, essas coisas eram tidas como normais. Ela tenta relatar o estado espiritual do seu ex-marido, mas aí ela se abala e então o espírito que orientava o trabalho do médium interfere e fala por ela dizendo que, superficial nas ideias como nos sentimentos, violento por fraqueza, devasso por frivolidade, esse espírito do ex-marido dela entrou no mundo espiritual tão nu quanto ao moral, quanto ao físico. Em reencarnar, nada adquiriu e, consequentemente, tem de recomeçar toda a obra. Nas nossas reflexões finais, nós discutimos esse conselho da Claire, quando ela diz, vela constantemente, ama os outros mais que a ti mesmo. Aí nós ficamos pensando, o que a gente deve pensar dessa ideia de amar os outros mais que a si mesmo? É muito comum a gente ouvir que não há como amar o próximo sem a gente antes aprender a se amar. Não é isso que você ouve aí nas palestras? Então você não tem que primeiro estar bem para em seguida ajudar os outros? Eu confesso que da minha parte, eu inclusive compartilhei com o grupo que eu nunca concordei muito e nem aplico na minha vida esse preceito dessa maneira. Inclusive, às vezes que eu me vejo em baixo astral, eu procuro alguma maneira de ser útil a alguém. E é isso que me refaz interiormente. Eu estava comentando com os colegas quantas vezes, né, todos nós temos problemas, todos nós temos nossas fases difíceis, e quantas vezes me vendo assim, meio para baixo, meio mal, quantas vezes eu fui lá para a Vila Mutirão, quero nem saber, eu vou para lá, eu vou visitar a casa de alguém, vou dar atenção para alguma criança, ou vou capinar o quintal, ou arrumar o jardim. E nessas atividades, a hora que eu vejo, eu já me refiz, eu estou bem novamente, eu recuperei meu humor, recuperei minha alegria de viver. Eu penso que é isso que a Claire está se referindo. A Rejane, inclusive, contou que ela também, né, quando sai de casa pela manhã, muitas vezes, não está nada bem, mas ela sai quase à força, mas que ela se renova na medida em que ela vai auxiliando as pessoas que estão enfrentando dificuldade no ambiente de trabalho mesmo, né, nos cais por onde ela passa.
Então, nós entendemos que essa recomendação, ela se aplica mais aos casos de codependência, em que a pessoa se prejudica a pretexto de amar os outros. Amar-se em primeiro lugar é não permitir ser abusado por outros a pretexto de amá-los, né? Mas é só isso, tá? Porque quase sempre é através do serviço ao próximo que nós podemos ir superando as nossas velhas dificuldades espirituais. Bezerra de Menezes diz isso. Como diz também o Espírito Adolfo, que valida inteiramente essa recomendação da Claire lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz assim, olha, é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. Na próxima semana nós estudaremos o caso dos espíritos que cometeram suicídio e que apresentam uma situação bem diferente das demais, já que Kardec está comparando a situação dos espíritos após a morte. Se você ainda não curtiu esse vídeo, por favor, curta, compartilhe com seus colegas de casa espírita e se inscreva no nosso canal. Afinal de contas, né, uma ajudazinha sempre é bom. Nos ajuda, inclusive, a fortalecer essa comunidade de estudo da obra de Allan Kardec, que é uma iniciativa muito importante. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos nós.